Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente! Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal, esse encontro semanal entre eu, Daniel Souza, e Tanguy, o Bagdadi, onde nós repercutimos aqui acontecimentos da economia e da política internacional ao longo da semana. Tudo bem, Tanguy? Tudo bem, Daniel. Como vai você? Você está com cara de otimismo hoje. Você está otimista com o Brasil hoje? Com o mundo ao nosso redor? Tô não. Você sabe que otimismo não é uma de minhas qualidades. Né? Eu tenho muitas qualidades, muitas qualidades, mas otimismo é aquela alma portuguesa meio melancólica, sabe? Eu tenho um pouco isso. E vai dar tudo errado, né? As coisas vão dar errado. Só vai dar certo quando Dom Sebastião voltar. Assim, ele tá sumido tem um tempo já podia ter voltado. Mas não esse vai reaparecer. Esse vai reaparecer. Tem informações. Então. Tem informações. E tudo será diferente quando o Dom Sebastião retornar de Alcácer Quibir. E ele vai voltar de bicicleta, Daniel? Ou só o Guedes que dá pedalada? Rapaz, o Guedes, né? Você sabe que o Guedes agora está propondo uma coisa muito inovadora, que é a PEC do calote. PEC do calote. Imagina você propor uma emenda constitucional para dar calote. Eu achei uma ideia inovadora, Tanguy. Se isso passar, Daniel, você me empresta uma grana? Porque você vai dar um calote em mim, é isso, Tanguy? É isso? Acho que é uma boa ideia. Respaldado pelo Ministério. Eu até expliquei isso numa coluna do Petit Jornal, mas aqui eu queria tecer alguns comentários adicionais que o Guedes acabou aprovando, ou melhor, propondo, né? Ainda não foi aprovado, nem sabemos se será, essa PEC que na prática significa vamos jogar os precatórios, que são aquelas dívidas reconhecidas pela justiça, que não cabe mais qualquer tipo de questionamento ou recurso. O Guedes, ele quer jogar pra frente, sabe? Esse negócio aí de ficar pagando os precatórios atrapalha o governo. O governo, é desagradável, ainda mais em 2022, o ano da eleição. Então vamos pegar esses precatórios, jogar pra frente, joga pros próximos governos, vamos pagar a perder de vista, e assim a gente ganha espaço no orçamento para fazer uns projetos bacanas no ano da eleição, para dar aquela turbinada no Bolsa Família, para fazer umas obras nos lugares legais, para poder dar reajuste para os servidores. Olha que legal. No ano eleitoral a gente pode abrir o saco de bondades se não houvesse constrangimento dos precatórios, que é muito desagradável, né, Tanguy? É muito desagradável. Mas paga dívida. Pô, você gosta de pagar dívida, né? Você tá endividado. Aí você vai lá e paga a dívida. É horrível, Daniel. Muito ruim. Mas tem que pagar a questão de né, caráter, de hombridade. Tem que pagar. Agora, quem falou? O ministro tá dizendo que não precisa. Rapaz, o Paulo Guedes falou, devo, não nego, pago quando puder. Eu não acreditei nisso. Quando ele falou isso, eu não acreditei. Não é possível. Não é possível. É inacreditável que nós estejamos nessa quadra da história onde esse ditado popular reaparece. Não é a primeira vez que se diz isso na história do Brasil, mas ele reaparece. É claro que isso tem impacto sobre a economia real. E aí eu acho que esse é um aspecto fundamental. Se você percebe que o governo está querendo dar umas pedaladas, que o governo está querendo dar umas torcidas, digamos assim, no orçamento, você já começa a achar que o risco fiscal aumenta, né? Porque o endividamento do governo aumenta e, consequentemente, a chance dele não honrar os seus compromissos acaba aumentando também. Diante disso, se eu for emprestar dinheiro para o governo, eu vou cobrar juros mais altos. Se o governo passa a pagar juros mais altos, a totalidade da sociedade brasileira passa a estar sujeita a juros mais altos também. Afinal, as empresas, se quiserem pegar dinheiro emprestado, ou se os consumidores quiserem pegar dinheiro emprestado, eles terão que cobrir o que o governo está pagando, porque o governo acaba sendo um balizador dos juros em qualquer economia. Isso é preocupante. Isso teve impacto, inclusive, sobre o câmbio, né? Você teve aí uma alta da moeda americana por conta do aumento do risco fiscal. O risco fiscal é justamente isso. É um governo brasileiro que dá sinais inequívocos de que vai por tudo ou nada, né, em 2022, por conta da questão eleitoral, e aí Tanguy vai ser um Deus nos acuda. Então vai subir os juros, é isso?
Os juros já está subindo, aliás, hoje o Copom aumentou a Selic em 1%, de 4,25% para 5,25%. Eu não ia falar sobre o Copom, mas você me deu aí esse ensejo, me deu essa oportunidade. A inflação está meio alta, né, Tanguy? E o Copom foi obrigado a aumentar a taxa de juros. Diante desse quadro, inclusive, de incerteza fiscal, de crescente incerteza fiscal, esse é um elemento adicional a pressionar a taxa de juros no Brasil, o que trava a economia, trava o processo de recuperação dentro de um quadro ainda muito delicado em função da pandemia da Covid-19. É preocupante, o cenário econômico brasileiro é preocupante por conta realmente dessa crescente percepção de que o compromisso do governo com as contas públicas e com o equilíbrio fiscal ficou para 2023, né? Se a gente estiver em 2023, a gente repensa aí nessa questão de compromisso com as contas públicas. Senão, o próximo resolva. Subindo os juros, acho que de repente só os rentistas mesmo vão ficar felizes, né, Daniel? De resto, tipo você, acho que complica a situação. Você tá feliz. Eu tô vendo o teu sorriso, teu sorriso de canto de boca, meus rendimentos que estavam, muito fraquinhos, agora vão voltar a ter uma rentabilidade bacana. Ô, Daniel, vem cá. Você ficou sabendo o que o México arrumou hoje? Não tô sabendo. O que aconteceu? O ministro das Relações Exteriores do México, que é um cara chamado Marcelo Ebrard, anunciou que entrou com processo, que o México, o Estado mexicano, entrou com processo numa corte federal norte-americana, uma corte federal dos Estados Unidos, contra diversas empresas da indústria armamentista dos Estados Unidos. Olha aí. O argumento dele, conforme ele foi construindo, eu achei que fez sentido, né? Porque assim, nos Estados Unidos, a gente sabe que a legislação com relação às armas ela é muito frouxa, né? Em boa parte dos Estados Unidos, a legislação ela é mais estadual, mas a legislação federal ela é bastante frouxa. No México, ela é muito mais restrita. Houve uma restrição bastante grande ali a partir do ano de 2004. O que o Estado mexicano está dizendo agora é que a indústria armamentista mexicana ela deliberadamente utiliza de mecanismos ilegais no México para fazer com que as armas entrem no México. Não apenas fazendo, por exemplo, marketing voltado para, aspas aqui, o mercado mexicano, que naturalmente, quando a gente chama de mercado mexicano, a gente está falando sobre os cartéis, né? São grupos criminosos, como também gera uma série de facilidades para quem quiser levar armamentos dos Estados Unidos para o México, o que na maior parte das vezes é ilegal. E aí o Estado mexicano apresentou nessa queixa alguns dados, né, que me parecem bastante assustadores, de fato, que dão conta de que cerca de 500 mil armas por ano são enviadas dos Estados Unidos para o México. Dada a produção norte-americana de armas, eu não consigo duvidar disso. 500 mil armas por ano são mandadas para o México e que isso teria resultado no ano de 2019, né, foi o dado que eles apresentaram, somente essas armas contrabandeadas, cerca de 17 mil assassinatos no México. Então, esse processo pede responsabilização dessa indústria armamentista por violar flagrantemente as leis mexicanas e a soberania do México e pede uma indenização de 10 bilhões de dólares, né, pelos danos causados ao México, à segurança mexicana. É óbvio que a gente sabe que o buraco é muito mais embaixo, você tem muito mais coisa aí, mas, de qualquer maneira, foi uma ação que o governo mexicano tomou para tentar, pelo menos, ter algum tipo de responsabilização. E aí, antes que a gente fale assim, não tem chance nenhuma de dar certo. Eu estava vendo alguns dados aqui, Daniel, talvez você se lembre daquele massacre que aconteceu numa escola de Connecticut, que foi Sandy Hook, que um cara entrou e matou 26 pessoas. A justiça fez uma negociação, enfim, e acabou fazendo um acordo com uma empresa armamentista que pagou cerca de 33 milhões de dólares para as famílias das vítimas de Sandy Hook, exatamente alegando que a publicidade, o marketing daquela empresa contribuiu, colaborou, ajudou, né, a fomentar o massacre. Então, o Estado mexicano está entrando com essa ação, parece um negócio meio quixotesco, mas de qualquer maneira é uma ação importante. Lembrando, né, esse chanceler ele tem pretensões de ser presidente. Então, claro que você tem também uma questão de visibilidade, né? Liderar algo que me parece ser bastante popular entre os mexicanos, mas é uma coisa pouco vista, né? A gente não vê muito isso acontecendo, um Estado recorrendo à justiça do outro para processar empresas desse Estado onde a ação vai ser movida. Então, algo interessante para a gente analisar ao longo das próximas semanas.
E é importante destacar que quando a gente pega o México, particularmente a região fronteiriça, o norte do México, o nível de violência por ali é absolutamente assustador. Quer dizer, o governo do México não tem poder bélico, não tem poder armado para enfrentar aqueles grupos que acabam controlando ali a entrada de drogas nos Estados Unidos, né? Você tem drogas saindo da América do Sul, né? Saindo da Colômbia principalmente, ela vai para o México e do México ela é infiltrada dentro do território americano. Esse processo é um processo delicado e claro que esse despejo de armas dentro do território mexicano é algo que só aumenta a instabilidade no nosso vizinho da América do Norte. Pois é. Vamos acompanhar também para a gente saber o que vai dar nisso, mas é, no mínimo, curioso, né, a se observar. Daniel, se te oferecesse um negócio assim, fala assim, Daniel, tem um negócio aqui para você que você vai adorar. Você é um cara que gosta de Olimpíada, Gosto. você acompanha. Eu não vou dizer que você está acompanhando as Olimpíadas de Tóquio, porque você costuma dormir às 21 horas. Tá? Hoje verdade. é uma exceção, são 22h30, tá acordado aqui, questão de trabalho e tal, mas tem certeza que também daqui a pouco vai botar pantufinha e vai dormir, que eu te conheço. Mas sendo num horário civil, né, num horário civilizado, você estaria assistindo a todos os jogos, todas as partidas, badminton, escalada, hóquei na skate, grama, né? Hóquei na grama, tudo. E se te chamassem, Daniel, para investir nas Olimpíadas de Tóquio, qual seria a sua resposta? Me conta. Não, muito obrigado. As Olimpíadas de Tóquio também se tornaram um mico, né, pro comitê organizador. É claro que a gente está falando de um processo de organização das Olimpíadas que já não foi fácil. As Olimpíadas de Tóquio originalmente estavam orçadas na casa de 7 bilhões de dólares. Hoje, os japoneses já reconhecem que elas custaram 22 bilhões de dólares. Caramba. E você tem aí algumas estimativas na imprensa japonesa que falam em 28 bilhões de dólares. E para Jogos Olímpicos que não tem público, que não teve venda de ingressos, que os patrocinadores... Não teve turismo. Não teve turistas comendo nos restaurantes, ficando em hotéis, circulando, trazendo dinheiro para o país. E ainda tem um problema de visibilidade, que as marcas que patrocinaram os Jogos Olímpicos no Japão estão muito temerosas em se associar aos Jogos Olímpicos com medo de que os Jogos Olímpicos acabem dando um repique no caso de infecções pela Covid-19 no Japão e em outros lugares do mundo, com o contato e a aglomeração que os Jogos Olímpicos representam. É importante destacar que no Japão a vacinação é inferior à do Brasil, proporcionalmente, então os japoneses estão longe de serem campeões de vacinação. E você tem, sem dúvida alguma, um problemaço, um pepino para descascar, que acabou sendo o mico dos Jogos Olímpicos de Tóquio. E é importante destacar que os Jogos Olímpicos de Tóquio, durante a sua preparação, foram ali pautados por superfaturamento, acusações de corrupção. Você teve problemas no caminho antes mesmo da Covid-19 aparecer. Agora, com a Covid, o que já sinalizava como sendo um péssimo negócio se tornou algo absolutamente assustador. Então, e levando em consideração ainda um adiamento, né? Assim, a eleição era, assim, todo mundo está vendo a Olimpíada de Tóquio 2020, então é um adiamento de um ano. Com custos extras que o adiamento proporciona. E com custos extras que o enfrentamento da pandemia e protocolos adicionais acabam proporcionando. Quer dizer, deu tudo errado no que diz respeito a esse ciclo olímpico por parte dos japoneses. E é uma pena porque a coisa acabou saindo do controle. Os Jogos Olímpicos que poderiam ali seria um momento, digamos assim, de recuperação no pós-pandemia que ainda não veio e acabou sendo pautado aí por esses problemas que agora estão no colo dos japoneses, que ainda não acabaram e que devem continuar por algum tempo. Pois é, e por falar em pandemia, por falar em vacinação, né, já que você falou sobre a taxa de vacinação no Japão, que de fato é bastante lenta, aliás, existe no Japão também uma resistência muito grande à vacina, bem maior do que no Brasil.
existe um movimento agora, né, por parte de vários países, de darem uma dose de vacina de reforço, né, por causa da variante Delta. Então, o que tem sido dito, né, pelos estudos é que as 2 doses das vacinas mais consolidadas dão conta da variante Delta, mas que, de repente, uma terceira dose daria uma segurança adicional. Hoje, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, fez um pedido, fez uma demanda, fez um alerta, né, quase uma súplica, para que os países desenvolvidos não aplicassem a terceira dose ainda, enquanto ainda não houvesse uma vacinação avançada em diversos países que estão muito atrasados com relação à vacinação. Alguns dados que eu acho bastante impressionantes é que em países como Estados Unidos e países da União Europeia, já se ultrapassou a barreira dos 50%, né, de vacinados. Existe uma dificuldade, aliás, muito grande de superar a barreira dos 50%, com setores da sociedade que são ainda resistentes à vacina. E enquanto, por exemplo, quando a gente pensa no continente africano como um todo, apenas 1,8% da população está plenamente vacinado. Os 50% que eu estou falando não é uma dose, não. Os 50% nos Estados Unidos e na Europa são 2 doses, ou, no caso da Janssen, a dose única. Os chamados plenamente vacinados, ou completamente vacinados no continente africano, são apenas 1,8%. Então a OMS está pedindo para que esses países, como Estados Unidos e países da Europa Ocidental, não consumam as doses de vacina ainda mais, uma vez que já há um descompasso muito grande, eles já consumiram mais vacinas, para permitir pelo menos que esses países cheguem a 10% da população plenamente vacinada. Os Estados Unidos disseram que não é uma escolha. Os Estados Unidos disseram que não é ou vacina os Estados Unidos numa terceira dose, ou distribui mais vacina, que eles têm dose para todo mundo. Achei, né, assim, um pouco, né, subindo o sarrafo um pouquinho alto demais, mas disseram que vão dar a terceira dose para o controle da variante Delta e que vão continuar distribuindo vacina. Não me parece que tem vacina nesse momento para isso tudo, senão a vacinação no continente africano já deveria estar mais avançada, mas esse provavelmente vai ser a próxima queda de braço, né? O próximo elemento aí na vacinação global. A gente já avançou bastante, né? Claro, a vacinação um tempo atrás era vista com muito mais ceticismo, mas nesse momento a questão é ou a vacinação dos países muito pobres ou a terceira dose. Segundo os Estados Unidos, dá para fazer os dois. Lembrando que a gente teve um curso aqui no Petit Jornal, né, sobre a dinâmica da vacinação, e naquela oportunidade nós falamos em particular do caso dos Estados Unidos, que tem sido um país extremamente, digamos assim, despreocupado com o resto do mundo, vamos colocar dessa forma. Os uma Estados tradição Unidos, americana durante boa parte da sua história, né? Os Estados Unidos que restringiram, não exportaram vacinas, quer dizer, bloquearam as exportações de vacina, tiveram ali uma produção doméstica bastante volumosa e bastante acelerada, até por conta da capacidade industrial dos Estados Unidos, enquanto outros países, a China, a Índia, até países da União Europeia, exportavam vacinas, mas os americanos ali se encastelaram, se fecharam e colocaram para si próprios a prioridade total no processo de vacinação. Lembrando sempre que a vacinação é algo coletivo, né? Não adianta o vírus continuar circulando se você tem aí a possibilidade do surgimento de novas cepas que eventualmente vão aparecer nos Estados Unidos no futuro e que não serão ali alcançados pelas vacinas que estão disponíveis no mercado. Então é muito preocupante essa postura, não é exclusivo dos Estados Unidos. A Alemanha, por exemplo, já anunciou também uma terceira dose, a aplicação de uma terceira dose. Outros países da Europa estão seguindo o mesmo caminho, dentro de um contexto onde boa parte do mundo ainda não está vacinada, e o número de casos na África, que durante muito tempo teve ali mais ou menos sob controle, vem aumentando também nos últimos tempos. Israel já começou, aliás, a dar a segunda dose, inclusive a terceira dose, aliás, o presidente já tomou. O presidente já tomou a terceira dose, inclusive. Daniel, com quantos petros eu consigo comprar um Big Mac na Venezuela? Ô Tanguy, você sabe que periodicamente a revista The Economist solta lá o índice do Big Mac. O índice do Big Mac, que é um procedimento relativamente simples, ela pega o preço do Big Mac em dezenas de países, converte pela taxa de câmbio oficial e aí passa a ter o preço do Big Mac em dólares nessa dezena de países. E aí faz lá um ranking nessas dezenas de países. Aí faz lá um ranking, quem tem o Big Mac mais caro, quem tem o Big Mac mais barato em dólares.
O estudo, na prática, ele chega à seguinte conclusão. Quem tem o Big Mac mais caro é porque tem uma moeda mais forte. Quem tem o Big Mac mais barato em dólares é porque tem uma moeda mais fraca. E, recentemente, foi divulgado o índice do Big Mac de julho, final de julho de 2021, e a conclusão do índice do Big Mac foi que o Big Mac mais caro do mundo é o da Venezuela. Ou seja, qual é a moeda mais forte do mundo, Tanguy? Segundo o índice do Big Mac, o Bolívar. Tanguy, eu sempre disse para você investir em bolívares. Você sempre disse, tá vendo? É por isso, Daniel, que quando você me orienta, eu sigo, porque você só dá dica boa. É isso. Então, quando a gente está falando agora do índice do Big Mac, a moeda mais forte do mundo é o Bolívar. Segundo lugar, o franco suíço, que é uma moeda bem mais fraca do que o Bolívar. Uma moeda de segundo escalão. Primeiro escalão está ali o Bolívar. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque o índice do Big Mac considera a taxa de câmbio oficial. E a taxa de câmbio oficial na Venezuela é uma taxa de câmbio absolutamente artificial, onde o Bolívar está muito mais valorizado do que deveria, mantendo inclusive alguma capacidade de importação por parte dos venezuelanos, importação particularmente de alimentos. Mas essa taxa de câmbio oficial, Tanguy, vale para pouquíssimos. Vale só para quem está ali, ó, dentro da cercania do Maduro. Sabe o pessoal que está ali na cercania do Maduro? Esse pessoal é que consegue ter acesso a essa taxa de câmbio oficial. Porque no mundo real você vai recorrer ao mercado paralelo, e no mercado paralelo o Bolívar é muito mais fraco, mas muito mais fraco do que no mercado oficial. Lembrando que os dólares já têm sido utilizados por muitos venezuelanos como moeda corrente, justamente por conta da gigantesca desvalorização e descrédito que o Bolívar vem experimentando. É uma distorção causada pela taxa de câmbio oficial, que não é real e que está limitada ali a um entorno muito pequeno, a um número de operações muito pequeno, particularmente daqueles generais que controlam a importação de gêneros essenciais na Venezuela. Então, a conclusão a qual eu posso chegar aqui é basicamente que a Economist está fazendo propaganda do regime Maduro, é isso? Não é isso. A revista The Economist está fazendo um estudo, esse estudo tem parâmetros, e alguns parâmetros que podem eventualmente vir com distorções, que é o que está acontecendo no caso da Venezuela. A moeda mais desvalorizada do mundo, a título de curiosidade, segundo o índice do Big Mac da revista The Economist, é a moeda do Líbano. E aí está fazendo bastante sentido. O Líbano está com problemas bastante sérios no seu balanço de pagamentos, está com uma moeda extremamente desvalorizada e, consequentemente, a moeda do Líbano está em último lugar. Aliás, fez um ano ontem, né? Dia 3. Lembrando, a gente está gravando esse bate-papo aqui por uma live no Instagram, na quarta-feira à noite, dia 4. Aquela explosão no porto do Líbano fez um ano ontem, né? Dia 3. Né? Então, uma explosão impressionante. Daniel, eu queria trazer uma pauta aqui que normalmente a gente traz para tentar explicar. Sim. Mas eu não entendi nada. Eu não consegui entender a minha própria pauta. Eu vou lançar aqui, Daniel, porque eu não tô aqui... eu não tô aqui para ficar elucidando, entendeu? Gente grande. Então, eu vou trazer aqui as informações e cada um que entenda como queira, tá? Semana passada, Daniel, a gente teve um ataque contra um petroleiro no Golfo de Omã. Só para lembrar, o Golfo de Omã fica ali na entrada, né, perto ali do Estreito de Hormuz, na entrada do Golfo Pérsico, uma das regiões mais importantes do mundo. Petroleiro é aquele navio que vem com petróleo, é isso. Petroleiro é aquele navio tanque que vem com petróleo, ali carregando, boiando pelo oceano para distribuir, é isso. Isso, exatamente. Então, ali passa, né, por aquela região ali, passa cerca de 1/3 do petróleo do mundo. É uma das regiões mais importantes do mundo no escoamento de petróleo. Na entrada ali do Estreito de Hormuz, no Golfo de Omã, um desses petroleiros foi atacado, supostamente por um drone, e matou 2 pessoas. Esse petroleiro ele era operado por uma empresa israelense e automaticamente chegaram à conclusão que tinha sido um ataque feito pelo Irã. O Irã negou, ninguém sabe quem foi, quem não foi. Reino Unido, Estados Unidos e Israel dizem que foi o Irã. Convenhamos, se cair minha garrafa no chão aqui, eles vão dizer que foi o Irã também. Então, assim, o Irã nega, enfim, ficou por isso mesmo, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. E aí, ontem, na verdade de ontem para hoje,
A gente teve mais um fato curioso, porque foi expedida uma comunicação internacional dizendo que havia um provável sequestro de um outro navio na mesma região, ali no Golfo de Omã também. Dessa vez um navio de bandeira panamenha que estaria sendo sequestrado. A história que contaram foi que o navio foi abordado, iranianos entraram no navio, passaram algumas horas, desembarcaram e foram embora. Quiseram e que dar um segundo... passeio? Passeio no navio? Pois é. Eu não sei. E aí a informação que tem eram iranianos. Então, assim, eu não entendi absolutamente nada do que aconteceu. Na verdade, me parece que ninguém tem informações suficientes ainda. Mas o que é fundamental que a gente saiba é que a gente está falando sobre as regiões mais importantes do mundo e que há um nível de tensão bastante grande ali na área, inclusive com ataque a navios, né? Um ataque de drone, que teve o ataque, é um fato, ninguém sabe quem foi ainda, há uma forte desconfiança que foi o Irã, e há um sequestro. É uma região que historicamente tem ataques piratas, óbvio, a gente está falando sobre embarcações com cargas caríssimas que passam ali pela região, então há uma certa tradição, há uma segurança, toda uma segurança exatamente para evitar esse tipo de ataque, mas me parece que esse não é um caso que acabou agora, né? Foram 2 casos em uma semana. Acho provável que nos próximos dias ou próximas semanas a gente volte a ter questões como essa. Lembrando, o Irã ele está, como sempre, no centro das atenções, mais uma vez agora porque o governo Biden está investindo mais uma vez naquela tentativa de retomar o acordo nuclear. Então, uma das regiões mais tensas do mundo, né, tendo momentos de tensão, muito embora nesse momento ninguém consiga exatamente desvendar a sequência, né, a cadeia de fatos e como é que a gente chegou até a situação atual. Então a sua pauta era sobre um drone e sobre um Isso. grupo que nós não temos certeza se são iranianos, Isso. que entraram no navio para dar uma volta, para dar uma passeada, que não roubaram, que não fizeram nada. Você já entrou Entendi. em um petroleiro? Eu não tive essa oportunidade ainda de entrar no petroleiro. Então, aí tinha uma galera que tava ali, sem fazer nada. Ali. Aí vem um petroleiro e fala assim, vamos dar uma olhada. Pô, para aí, por favor, que eu queria dar uma olhada. Sequestro. Sequestrou. Você entra no Uber, por exemplo, alguém fala que você sequestrou o Uber? Não, de forma normal. alguma. Entrei no Uber, passei um tempinho, depois você não sai do Uber. Similar, Entendi. mesma coisa. Entendi. Enfim, Tá e aí bom. começaram a dizer que era sequestro. Daniel, e os apoiadores, hein? Rapaz, eu queria agradecer enormemente aos apoiadores do Petit Jornal, porque só eles mesmos para me fazer ouvir você falar coisas desse quilate, né? Que entraram os rapazes num navio e tal. Imagina sem os apoiadores se eu estaria aqui te ouvindo. Não estaria, Tanguy. Daniel, você me trouxe como pauta Big Mac. Olha aí. Você conseguiu ligar na mesma pauta Big Mac, Venezuela e The Economist. Rapaz, gênio, Assim, né? é um negócio gênio, que eu né, vou Tanguy? fingir aqui que beleza, que é a Olha aí. pauta. Ok, beleza, tá bom. Vamos enganando aqui que é pauta. Tá bom. Então, assim, vamos deixar pra lá também, vamos agradecer os apoiadores, porque essa galera chega junto com a gente, é o pessoal que, de fato, banca, financia o Petit Jornal. Lembrando, o Petit Jornal é um podcast que já tem 5 anos, né? A gente já falou isso aqui algumas vezes, é mais de 1000 episódios. É gratuito para todo mundo, vai continuar sendo gratuito, mas se é gratuito, né, Daniel, é porque tem alguém bancando. Quem banca isso são os apoiadores, o pessoal que ajuda a gente a ter equipamento, a fazer edição, a ter, enfim, todo o suporte e estrutura. Lembrando, é um podcast, como qualquer podcast, aliás, é trabalhoso, dá trabalho fazer pauta, dá trabalho ter que olhar para a cara do Daniel nessa live aqui toda semana. Então, fica aqui o agradecimento muito sincero aos apoiadores. E querendo se tornar apoiador, Daniel, como é que faz? Vai lá no site do podcast, petitjornal.com.br, e acessa tem lá uma aba, né, Apoie o Petit, que tem todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador, seja você residente no Brasil ou no exterior. Daniel, mas eu gosto muito do Petit Jornal, eu não quero apenas ser apoiador, eu quero mais conteúdo, eu quero mais aulas, eu quero mais contato com o conteúdo que o Petit Jornal cria. O que eu posso fazer, Daniel? Me conta. Aí tem um outro projeto, né? Não é o podcast, é o projeto do Petit Cursos, petitcursos.com.br, onde nós temos lá aulas gratuitas e também cursos de aprofundamento em diferentes temas de economia e política internacional. No atual momento, estamos desenvolvendo um curso sobre a crise do Mercosul, Tanguy. Ontem nós tivemos a segunda aula desse curso, as aulas ficam gravadas e disponíveis na plataforma, e eu descobri que
que o Mercosul é uma farsa, Tanguy. Descobri que é uma farsa. Você descobriu isso agora? Uma Você demorou farsa. 30 anos pra descobrir isso. Uma farsa, Tanguy. A gente esmiuçou, eu tive que trazer lá conhecimentos econômicos e tal, porque você achou que ia explicar o Mercosul só na base da política, aí não conseguiu, teve que pedir minha ajuda. Mas o fato é que, pô, parece que o Mercosul é uma farsa, Tanguy. O Daniel, gente, deixa eu contar pra vocês. Ele ficou chateado ontem. Por quê? Porque ele queria falar sobre o Mercosul, ele queria entender o Mercosul. E aí a gente foi evoluindo na história do Mercosul e olhando nas entranhas do bloco. E o Daniel chegou à conclusão que o Mercosul é um bloco da América Latina. Olha aí. É a cara da América Latina. O Daniel estava esperando um bloco sueco, né? Um bloco nórdico, um bloco evoluído, um bloco, né, republicano. E o Daniel veio descobrir que não. Então, se você quiser descobrir também, você pode entrar nesse curso. As 2 primeiras aulas já foram dadas, mas estão gravadas. Você pode assistir a qualquer momento e você pode assistir as próximas 2 aulas, sempre às terças-feiras, 21 horas, ao vivo. Né? Então, para isso, você entra lá em petitcursos.com.br. Semana que vem tem mais, tem curso na terça-feira e tem bate-papo, como sempre, quarta-feira à noite, gravado aqui no Instagram e que fica disponível para você no Spotify, Deezer, qualquer aplicativo de podcast, YouTube, aqui no próprio Instagram, da maneira que você quiser, se só não ouve Petit Jornal, se não quiser. Um abraço, gente. Um abraço, tchau, tchau. Valeu. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.